Olá, aqui é a Ju e hoje eu vou falar sobre uma obra que me encantou enormemente, que me trouxe assim um deleite, sabe? Um sorriso nos lábios, porque é um tratado de bibliofilia medieval. E o que é mais bacana é que eu descobri já há algum tempo atrás como os livros de Idade Média me regozijam, mas mais ainda livros escritos na época medieval. Não só por serem fontes primárias riquíssimas, né, para a gente saber tirar dessas obras um pouco do como as pessoas viam o mundo, como as pessoas viviam, o que elas acreditavam, né, sinceramente, sem ter esse olhar de algum, até de um historiador de hoje sobre o período, né, e tal, a gente vê exatamente qual era a forma com que as pessoas se expressavam. E esse livro é o Philobiblon, do Ricardo de Bury, que eu ganhei da Aline Aimé. Muito obrigada, Aline, foi um presentaço que você me deu, e eu não tinha lido ainda esse livro. Ele é bilíngue e ele foi escrito no século XIV, então já é um período que a Idade Média está no final, né, o que a gente chama de Baixa Idade Média. Então, esse século XIV é um período de maior efervescência cultural, né, maior efervescência de produção, assim, porque antes você tinha produções muito baseadas em tesouramentos, assim, o lugar do intelectual era muito confinado, assim, aos mosteiros, confinado naquelas salas dos copistas, né? E era questão mesmo de entesourar, ou seja, de empoderar aquele mosteiro, né? Que aquele abade daquele mosteiro tivesse, né, para aqueles peregrinos ou para as pessoas que vinham visitar, que era assim bastante comum que as pessoas fossem visitar mosteiros, né? E também quanto mais rico esse mosteiro fosse, mais ele receberia, inclusive, doações, assim, né? Ele tem um lugar, né? Um status quo daquele lugar que transforma não só o lugar de peregrinação, como o local de visita de estudiosos, né? E de discussões no âmbito teológico. Então, isso é muito interessante, porque o Ricardo de Bury aqui, não só a gente vai ver os recursos estilísticos de escrita, como a gente vai ver também os recursos na verdade, da narrativa, né? Como a narrativa era extremamente coloquial, e isso é muito interessante, que eles escreviam como se eles estivessem conversando com você, né? Isso a gente vai ver em todas as obras desse período, que é sempre assim, no ano da graça de Deus de 1453 tal coisa aconteceu, e vejam bem porque aqueles hereges que entraram, então vocês precisam perceber, é quase que uma escrita falada, né? E isso é um recurso que dava legitimidade àquele discurso. E isso é muito importante. Então, quando a gente vê textos medievais, principalmente manuais de inquisidores, né, que a gente já falou aqui no vídeo de medieval, esses manuais são todos feitos para que sejam lidos em voz alta. E isso é interessante. Por que eram lidos em voz alta? Porque as pessoas não liam, né? Então, a circulação, né, intelectual está começando a crescer muito com essa efervescência das cidades, com a criação das escolas catedralícias, que eram centros de discussões. E obviamente, sempre das artes do quadrivium, do trivium, assim, das áreas matemáticas, das áreas das artes, da música, mas sempre, obviamente, orquestrado, né, por intelectuais ligados ao corpo da instituição igreja, né? Você não tem intelectuais separados dessa realidade, porque, mais uma vez, a gente tem que entender que não existia separação entre igreja e Estado, igreja e qualquer outra coisa. Era simbiótico, né? Então, assim, todos os intelectuais eram ligados à eclésia. Então, a gente vai perceber também que ele aqui é o maior bibliófilo, então, assim, ele é praticamente a minha alma gêmea medieval. E ele vai também, como beneditino, criticar outras ordens monásticas, né? Outras ordens que eram leigos, inclusive religiosos, como os monges, né? Como os mendicantes. Aí ele fala abertamente da relação dos mendicantes com esse desapego, né? Assim, dos bens materiais. E ele diz que como assim você vai... É uma das melhores partes, assim, da pobreza intelectual dos mendicantes, porque ele diz que você se despe das suas vestes, você ajuda os pobres, mas você não lê, você não tem livros, assim, como é que você não possui esse
esse tipo de apego, né? Então, assim, é muito interessante porque ele o tempo todo, nesses 20 pequenos capítulos, ele traz pequenas críticas a pessoas que não são tão ligadas aos livros como deveriam, em todas as esferas da sociedade, né? E aí ele realmente vai ter uma língua ferina em relação aos mendicantes, assim, dessa questão de um afastamento, de uma aproximação tão grande das coisas do mundo, né? Que eles chamavam de século, né? O século era esse mundo fora da igreja, era o mundo que a gente vive, e essa aproximação das pessoas comuns, né? Dos miseráveis, que é o que eles faziam, como isso era vazio e superficial se eles não se baseassem sempre nos livros e guardassem os livros e tivessem os livros como grandes aliados, né, na luta pela catequese, pela ajuda aos pobres, pelo crescimento, engrandecimento, e a proximidade de Deus está ligada intimamente aos livros. E aí ele até fala sobre o dinheiro que se gasta com os livros, assim, que é um dinheiro que é bem gasto, assim. A igreja criticava, né, a questão do apego às coisas materiais, do dinheiro, da usura, do lucro, mas ele fala que isso aí tudo bem, é perdoável, porque comprar livro é sempre um bom investimento. Então, assim, é um divertimento também ler esse livro e perceber essas nuances. Essas nuances estão aqui o tempo todo, principalmente em relação a toda hora menção a Aristóteles. E assim, o Aristóteles foi o grande clássico, base dos estudos medievais em relação a todas as teorias filosóficas. Então ele fala o tempo todo do Príncipe dos Filósofos, de como Aristóteles dizia isso, aquilo, é o tempo todo essa repetição. E aí essa repetição, mais uma vez, como eu disse nos livros, nos vídeos de medieval, essa repetição era necessária porque era quase a forma didática que o medieval tinha de fazer as pessoas entenderem aquilo, né? Então é um recurso, é um estilo, né, da Idade Média, a repetição. E quando a gente fala então dos copistas, eles copiavam aqueles livros à mão, né, obviamente, e aí também é uma coisa interessante, porque esse foi o primeiro livro impresso, então ele já é impresso num outro momento, no ano de 1457, 1473, que já é considerado o fim do período medieval e o início da Era Moderna. Por quê? Porque a prensa, né, a forma que a gente tinha de imprimir livros sistematicamente só nasceu mais tarde com o Gutenberg, né, em Mainz, na Alemanha. E aí ele consegue produzir através de baixos relevos, e eu não sei se vocês já viram, mas são várias pecinhas que tem as letras, e aí você molha, né, com a tinta e você prensa o papel naquelas pedrinhas, né, que tinham as letras, e é óbvio que isso vai crescendo enormemente. Você consegue ter livros feitos uns iguais aos outros, coisas que não aconteciam nunca. Todas as iluminuras medievais são diferentes uma das outras. Esses monges copistas, inclusive, a questão toda dessa riqueza desses manuscritos era a diferença entre eles, nenhum era igual ao outro. Eles copiavam, assim, os livros, mas nas laterais, nas bordas, aquelas iluminuras todas tinham, com folhas de ouro, diferentes ilustrações, né? Ilustrações que faziam desse material, desse objeto, livro, algo como realmente o tesouro que estava ali escondido, mas esses livros não circulavam. E aí quando as cidades começam a efervescer e virar os centros, porque a Idade Média passou um grande período mais rural, né, que tinham grandes feudos, e as cidades sempre existiram, mas não como na parte da Idade Média Central e na Baixa Idade Média principalmente, como as cidades passam a ser os grandes centros de poder e de produção de conhecimento. Então, o Richard de Bury, os bispos sempre residiam em cidades, então, na verdade, você vai ter todos esses grandes intelectuais se reunindo, né, inicialmente no que eles chamavam de escolas catedralícias, e que depois vão virar as universidades, né? E isso é muito interessante porque dentro, aí eu vou colocar algumas obras que eu acho muito bacanas que se leiam para quem quiser aprofundar o tema, e uma delas principal é Os Intelectuais na Idade Média, do Jacques Le Goff. Eu já citei o Jacques Le Goff aqui muitas vezes, e ele fala justamente sobre essa questão do renascimento medieval, né? E aí ele, óbvio, vai citar uma história muito interessante que todo mundo conhece, que é o Abelard de Heloísa, que é essa história de amor, né, que foi trágica,
prática, no fim das contas, mas como Abelardo era um grande intelectual, e a Heloísa, que tinha um parentesco, né, com um tio que era educado, né, nessas artes todas do conhecimento medieval, então ela sabe ler, o que é uma coisa que as mulheres não sabiam nessa época. Então a Heloísa, ela consegue discutir como o conhecimento torna a Heloísa alvo de uma admiração e uma visão, obviamente, de que ela tinha aí um poder quase demoníaco, né? Que era um poder de sedução. Na verdade, é porque ela tinha conhecimento, ela conseguia sair daquele ambiente do que ela deveria ser e não foi, né? Então, uma história muito bacana. Então, o Jacques Le Goff fala disso aqui, ele fala do contexto histórico, e isso é muito importante para que a gente entenda principalmente o papel que Aristóteles teve, né, nessa filosofia medieval, e como que esse renascimento urbano, como toda essa criação de um centro, esse encontro de pessoas no mesmo lugar, como isso vai propiciar essas discussões, e essas discussões automaticamente vão gerar essa curiosidade, que automaticamente vai nascer, a gente vê nascer com esse indivíduo, né, que não é mais parte do coletivo, a Idade Média, a Alta Idade Média, a Idade Média no início dela, central, até mais ou menos o século XII, ela era uma Idade Média que não se falava de pessoas individuais, só o coletivo, né? As pessoas faziam confissões em público, as confissões eram na frente de todo mundo, eram confissões coletivas. Quando a confissão começa a ser individual, que eles chamam de auricular, ao pé do ouvido, ela muda completamente, esse homem medieval vai se tornando uma pessoa, né? Alguém que tem, então, uma bagagem. E isso vai, obviamente, afetar o que a gente já falou sobre as contestações que vêm depois. Porque quanto mais você estuda, quanto mais você tem o conhecimento, mais você questiona o mundo, né? Então, isso é, assim, um processo natural, e é isso que vai acabar com o que a gente chama de período medieval, né? E entrada na Idade Moderna. Mas o conhecimento efervesceu muito, então você tem milhares de formas, né, de estilos e formas narrativas. Então você tem também a cultura literária medieval, esse livro do Sigismundo Spina, que é um professor da USP, e ele divide o livro dele exatamente nisso, na forma, no estilo e nas formas, né? Quer dizer, desculpa, nas formas e nas temáticas dentro desse estilo literário. Então ele divide da Alta Idade Média, Baixa Idade Média, as obras, e ele fala sobre os temas. E aí a gente tem o amor, né? O amor romântico, a gente tem em relação ao que eles chamavam-se de romance cavaleiresco, né? E você tem inteligência, a astúcia, os clérigos versus os cavaleiros. Então você começa a ter toda essa efervescência e manifestação na literatura, e isso é muito interessante. Então tá aqui a cultura literária medieval. E não menos importante, a gente tem a Aventura do Livro do Leitor ao Navegador, do historiador Roger Chartier. Esse livro aqui é incrível, são conversas com um jornalista, que ele tem quase um bate-bola de perguntas e respostas. Então ele chega desde o início do livro, justamente com os monges, com os monastérios, e depois até ele fala dos CD-ROMs. Na verdade, esse livro é de 97, então ele chega até o período dos computadores e dessa coisa do livro, né, da informação, né, tecnológica, e dessa era da informação, e fala sobre o livro nessa confusão, nessa era, né, das revoluções. E aí é muito interessante porque o título em francês é justamente esse, ele fala o livro em revolução, né, assim, como é que a partir toda essa noção de que você tem um mundo virtual, que não é mais físico, como é que o livro persiste nessa história. Então é super interessante, vale a pena ler. E também tem um livro que o autor, o Marcelo Cid, indica, né, que está aqui, que é justamente o livro do Luciano Cânfora, A Biblioteca Desaparecida, que são as histórias da Biblioteca de Alexandria, porque ele fala sobre o problema dos livros nas guerras e como é que você perde as obras em guerras e como isso é prejudicial aos livros. Então é algo assim maravilhoso, é um deleite. Eu indico muito o Filobiblo, um amigo do livro, e a Idade Média é sempre algo assim muito prazeroso de você entrar em contato e você perceber
como certas coisas permanecem, né? Apesar do estilo ser diferente, o livro já foi a grande paixão de muita gente durante muitas décadas e milênios. Obrigada. Beijo.